124 Tio-It-Pop. Capítulo 501. Este império. Por favor, destrua e mate todos da minha família, incluindo as concubinas e seus descendentes. Sylvester baixou a espada e silenciosamente olhou para o rosto dela. Ele cheirava nada além de ódio, raiva e raiva pura. Havia uma história por trás disso, e ele estava interessado em ouvi-la. Qual é a sua história, princesa? Você vai saber eventualmente, Jaque. Por favor, você pode me prometer isso? Ela repetiu. Sylvester deu de ombros e concordou, já que ele já estava fazendo isso. Eu prometo. Obrigado. Sem proferir outra palavra, ela se retirou da sala, desaparecendo na escuridão além da porta. Sylvester também não a seguiu, pois ela parecia instável naquele momento. O que você acha, Shonky? O que aconteceu com ela? Mirage parou de se esconder atrás de Sylvester e pulou na cama. Talvez ela esteja com fome, Maxie. Eu também fico com raiva quando estou com fome. Mas você está sempre com fome, argumentou Sylvester. Isso mesmo. O que tem para o jantar, Maxie? Vou cozinhar um bife no quarto. Fique aqui, vou buscar os ingredientes. Sylvester deixou Mirage sentado na sala. Era a vida mundana com a qual ele tinha que se acostumar. Sylvester não teve que fazer nada além de ficar sentado em seu quarto nos próximos dias e esperar que a tempestade varresse o império. Todo o castelo, incluindo seu quarto, logo foi revistado e, com certeza, nada foi encontrado. O dinheiro não estava em lugar nenhum em toda a região da cidade de Marazia, como se tivesse simplesmente desaparecido no ar. Os grandes magos implicados também foram capturados e torturados para obter respostas. Com o passar dos dias, o aborrecimento e a frustração eram facilmente perceptíveis em cada funcionário da administração que passava. Enquanto isso, soldados, cavaleiros e magos constantemente se reuniam no castelo para discutir seus salários não pagos. As ondas começaram a abalar a fundação de Mazan, e elas só estavam destinadas a crescer enquanto Sylvester e Mirage desfrutavam do show. E aparentemente, a princesa Fernis também. O Império Mazan era vasto e densamente povoado em certas regiões, enquanto quase deserto em outras. No entanto, era uma máquina bem lubrificada que nunca falhava em cumprir suas operações do dia a dia. Os postos avançados de soldados eram bem financiados e as cidades eram bem administradas por magistrados e outros superintendentes. As fronteiras eram sãs e salvas, enquanto as rotas comerciais eram bem pavimentadas e os portos regulamentados. No entanto, algo problemático foi observado quando uma nova manhã amanheceu em Shield City, no norte. O administrador da cidade e os soldados protestaram contra o superintendente da cidade, nomeado pela capital real. Não vamos trabalhar sem receber o nosso salário. Onde está o nosso dinheiro? Por que você se esconde? Você guardou? As vozes da rebelião cresceram fora da casa do feitor. Lamentavelmente, ele só pôde se esconder na segurança de sua casa e se dirigir às pessoas da janela do segundo andar. Eu também não recebi meu salário. Nenhum dinheiro chegou a Shield City esta manhã. Vá e pergunte ao magistrado em Lakeview City. Aquele novo filho bastardo do último magistrado provavelmente guardou tudo. Os soldados, magos e outros trabalhadores conversaram entre si e resolveram levar adiante aquela ideia. A cidade de Lakeview estava próxima de qualquer maneira e, de fato, um novo magistrado assumiu o comando depois que o anterior morreu de ataque cardíaco. Caleb era o nome, um conspirador desonesto nascido bastardo que havia subido ao poder matando a esposa do ex-magistrado, junto com seus filhos. No entanto, assim que chegaram a Lakeview City, foram recebidos por soldados e receberam comida e vinho para consumir. Um festival de dança e música foi realizado em sua homenagem, e eles se sentiram valorizados. Naquele momento, o magistrado apareceu, um homem jovem e bonito com uma beleza igualmente sedutora ao seu lado. A famosa ex-escrava agora era a esposa do rico senhor. Homens fortes e sábios de minhas terras, dou as boas-vindas a Lakeview City. Na verdade, escondi o dinheiro de vocês. Não fiz isso por ganância,
Mas porque descobri que o capataz de Shield City estava cometendo roubo. Tive que faça isso para garantir que ele não possa escapar ou usar você para se salvar. Amanhã de manhã, você receberá seu salário, bem como suas novas designações. Além disso, estou revelando oficialmente algo que será uma notícia devastadora para muitos. O Império faliu. O salário que pago a você agora vem de meus próprios cofres, e você não está mais trabalhando para o Império, mas para mim. Como esperado, o caos estourou. Mas, no final, quem alimenta o gato se torna o dono. Caleb era um senhor rico com dinheiro, e se o Império realmente tivesse falido, não havia ninguém melhor do que o jovem senhor para servir. No entanto, o que a maioria não conseguiu ver foi a mudança sutil que aconteceu. Extraoficialmente, o primeiro reino dentro do Império nasceu, com um poder avassalador nas mãos de um nobre. Nem todos tiveram sorte, infelizmente. Enquanto a região do norte se estabilizava sob a liderança e dinheiro do magistrado da cidade de Lakeviel, o magistrado da cidade de Riverlap foi linchado pelo povo porque a escassez de alimentos e fundos resultou em uma pequena fome que ceifou 50.000 vidas. Após a morte do magistrado, um ambicioso mercador subiu ao poder com a ajuda de mercenários contratados e pagos por ele. Então, ele usou sua própria riqueza para estabilizar a região e ganhar o amor do povo. Junto com isso, ele ganhou a lealdade dos soldados, estabelecendo não oficialmente um exército privado. E na cidade de Sheobat, que ficava no colo do Muro do Vazio, o magistrado cedeu de bom grado seu assento a um clérigo local, que então usou os fundos da igreja para administrar tudo. Finalmente, em Lloyd City, perto da fronteira do Warsong Kingdom, ocorreu um massacre. Foi orquestrado pelo magistrado, que aparentemente sucumbiu à loucura do nada. Ele foi então derrotado por um cavaleiro heróico, que assumiu o controle da região para se tornar seu senhor. Ele declarou a descoberta da riqueza oculta do magistrado e se tornou uma figura querida ao distribuir dinheiro. 4 lugares diferentes, 4 situações diferentes, mas os resultados foram os mesmos. Novos reinos nasceram. Sem nome, sem reis proclamados, mas eram uma realidade que ninguém podia negar. Notas do autor. Veja o mapa completo de um Stern-Sol. 15 dias, murmurou Sylvester. Foi o suficiente para arruinar todas as coisas que pareciam belas. Sylvester murmurou enquanto passeava em um jardim com a princesa. O jardim não estava mais limpo desde que os caseiros foram demitidos de seus empregos por não haver dinheiro para pagá-los. A cidade dos 100 castelos não parecia mais tão nobre, com poeira e sujeira acumuladas dentro da cidade, nas estradas e esquinas. Os cavaleiros e magos que trabalhavam para a família real lentamente começaram a partir para as autoproclamadas cidades livres recém-estabelecidas, onde ouviram dizer que havia dinheiro e comida suficientes. Alguns que ficaram tornaram-se indiferentes em relação ao seu trabalho enquanto esperavam pelo salário prometido. Isso é música para meus ouvidos, disse Ferniz e saltou para olhar para trás, para Sylvester. Você me trouxe tanta alegria, Jack. Diga-me, o que você quer como recompensa? Ainda tenho um pouco de ouro, se você quiser. Ele sorriu por trás de sua máscara. Não há necessidade, princesa. Contanto que você permaneça segura, eu estou satisfeito. Ela nunca mais falou sobre o que aconteceu naquela noite, nem repetiu essas palavras. Sylvester também o ignorou, sem saber aonde poderia levá-lo. Poderia ter sido uma armadilha para ele. Oh, se não ouro. Ela parou e olhou para ele sedutoramente, lentamente deslizando suas vestes de seu pescoço para revelar sua pele e o começo de suas curvas. E a minha virgindade? Por que ela é tão louca? Princesa, por favor, ubra-se. Para falar com tanta grosseria comigo, tenho medo de ser decapitado se alguém a ouvir. Sylvester respondeu como um cavaleiro cavalheiresco. Ferniz suspirou em derrota. O Solis, você realmente não se sente atraído por mim? Nem um pouco. Olhe para o meu corpo. Claro que posso ser baixa e meus seios são um pouco pequenos, mas sou uma donzela pura e indomável. Oh, senhor, você não está interessado em mulheres?
E é que eu pensei que ela agiria mais sério depois daquela noite. Princesa, fiz voto de celibato, respondeu ele com sinceridade. Ela zombou. Quem se importa? Ninguém está nos observando. Eles estão muito preocupados em salvar o império. Deus está nos observando, respondeu Sylvester. Divertida e intrigada, Ferniz olhou para o céu e apontou o dedo para o sol. Que Deus espião, então. Bem, tudo isso logo vai acabar de qualquer maneira. Para onde você irá a seguir, Jaque? Eu certamente não poderei pagar por você. Sylvester constantemente observava suas emoções. Tristeza e paz. Que mistura estranha. Eu não te sirvo por dinheiro, princesa. Ele respondeu, permanecendo no personagem. Eu sirvo você enquanto você viver. Ah, ah. Ela riu abruptamente. Bom, isso é incrível então. Eu acho que você irá para o leste, de volta para sua terra natal. Talvez ganhe alguma glória na guerra em Bestaria. Comece uma família no futuro. O que você acha disso? Como um sonho inatingível, disse Sylvester, também não mentindo. Começar uma família nem estava em sua lista de tarefas. Sonho? Suponho que sim. Ela murmurou e caminhou para mais perto de seu lado direito. Sua baixa estatura a forçou a olhar para ele. Posso segurar sua mão? Sylvester não o rejeitou e até o segurou para sentir seu pulso para avaliar a situação de seu corpo. Em sua palma, a mão dela era tão pequena que quase desaparecia e, surpreendentemente, estava fria. Tudo isso é tão lindo. As árvores, os animais, as flores e essa brisa. E pensar que tudo isso foi criado pela natureza, uma construção de Deus. Eu me sinto tão pequenininho quando penso nisso. Como se eu não importa. E você? Ela questionou e puxou para se sentar com ela na pequena colina elevada. Ela continuou segurando a mão dele o tempo todo enquanto olhava para o pôr do sol. Sylvester sentiu que havia algo errado com ela e decidiu implorar. Então ele tirou a placa frontal primeiro. Na verdade, Ferniz, nós somos minúsculos em comparação. Mas, é inútil pensar demais, ou você vai enlouquecer. Será que Deus é mesmo real? Sylvester assentiu enfaticamente. Claro, senão os rituais sagrados não teriam feito nenhum sentido. Exorcizar os demônios e banir o mal. Tem que haver um Deus se existe o mal. Eu sinto vontade de amaldiçoar a Deus então. Ela deixou escapar. Ele é o próprio mal. Para trazer tanta tristeza. Patty. Ferniz deixou a cabeça pender para a direita e pousou no ombro de Sylvester. Ela tentou apertar a mão de Sylvester ainda mais forte enquanto seus olhos lentamente se encheram de lágrimas. Jaque. Eu gostaria de ter encontrado você antes. Sylvester olhou para seu rosto erguido, em seus olhos marrons lacrimejantes. Por quê? Então. Eu não teria morrido. Tweet Pop capítulo 502. Então. Eu não teria morrido. O que ela disse não fazia sentido. O que você quer dizer? Você está doente? Ela sorriu suavemente enquanto o sol se escondia lentamente no horizonte e a escuridão começava a tomar conta. Eu teria preferido se fosse uma doença, Jaque. Mas, eu já estou morto. Um cadáver ambulante com tempo limitado. Sylvester tocou seu ombro, mas eu sinto seu coração batendo, princesa. Eu não sou um morto-vivo, Jaque. O que eu sou, mesmo que não saiba. Mas, eu sei que uma vez que este império finalmente se desfaça, este coração também irá parar de bater, libertando-me desta prisão do meu corpo. Ferniz respondeu bastante emocionalmente. Ela olhou para o rosto dele e riu. Você não acredita em mim? É difícil acreditar em você. Você viveu normalmente, você comeu normalmente, Você sente as coisas normalmente. Você pode ser qualquer coisa, menos morrer, princesa. Por que você ainda deseja a destruição de Mazan? É sua terra natal. Sylvester a confrontou diretamente, já que nada do que ela dizia fazia sentido. Ela soltou a mão de Sylvester e se deitou na grama. Porque eu odeio o que isso representa. Tantas concubinas, tantos príncipes e tantas lutas internas. Quando eu era pequeno,
Não passava um único dia sem que alguém tentasse me assassinar. Meus irmãos mais velhos sofreram o mesmo destino, como meu pai. A libertinagem deles é a causa da queda do império. Por que você acha que a guerra com o reino do Brado Guerreiro começou? Foi meu avô quem queria dormir com a rainha do Brado Guerreiro naquela época. Para fazer isso, ele evocou o ritual do touro eterno em nome de Solis. Um touro selvagem foi solto livre com o exército seguindo-o. Onde quer que o touro fosse era proclamado como a terra do império. Eventualmente, ele entrou no reino do Brado Guerreiro e foi morto por seu rei. Mas a luxúria do meu avô não conhecia limites, e ele declarou guerra. Que nunca vencemos. Meu irmão mais velho era o mesmo. Devo ser a pior irmã por sentir paz em sua morte em vez de tristeza. Sylvester estava ouvindo tudo isso pela primeira vez. A história de um império que se tornou tão forte que seu imperador não podia aceitar que alguém rejeitasse seus desejos. Você ainda não me respondeu. Por que você odeia o império? Sylvester perguntou a ela mais uma vez. Porque isso me matou. Ela deixou escapar instantaneamente. Eu só queria viver uma vida normal. Me apaixonar, me casar e viver feliz até minha morte. Mas seus corações ardilosos não podiam aceitar minha felicidade. Jack, nosso encontro naquela fazenda não foi uma coincidência. Aceitar você como uma guarda pessoal não foi uma coincidência. Aconteceu porque não só você, eu também quis isso também. Isso é impossível, a menos que ela tenha visto o futuro. Se tivesse, também saberia meu nome verdadeiro. Você está girando em torno da resposta, princesa. Por que você acha que não está viva? Porque eu não sou. Minha própria família. Meus primos. Eles me mataram na noite antes de nos encontrarmos pela primeira vez. Ela explodiu em voz alta com a resposta. Eu sangrei até a morte naquele quarto. Naquela pousada. Então, quando chegamos na sua fazenda no dia seguinte, eles me viram ainda vivo, e me atacaram, só para você me salvar. Que diabos ela está dizendo? Ela morreu e ainda chegou na fazenda no dia seguinte. O que é ela? Não é um zumbi ou um lixo, com certeza. Sylvester estava confuso e frustrado além das palavras. Como? Ele perguntou uma palavra. Por sua causa. Fernice respondeu. Eu estava cheio de raiva, dor e vingança, e sabia o que causou minha morte. Eu tive uma irmãzinha uma vez, a quem eu amava muito. Ela também foi assassinada. Eu tinha tantos amigos entre meus primos, e todos eles desapareceram um após o outro, deixando-me à espera de meu eventual fim também. Meu irmão mais velho Zé também matou nosso verdadeiro irmão mais velho com veneno. Assassinatos entre concubinas e seus filhos são tão comuns quanto cães morrendo nas ruas. E o que meu pai tem a dizer? Bom trabalho, você é o verdadeiro sangue de Mirmazan. Ele encorajou isso. Então, eu queria um fim, e o único jeito era o fim da família Mirmazan. Então como ora ela interrompeu as palavras de Sylvester e continuou. Enquanto eu estava deitado naquele quarto, sangrando até a morte, ouvi uma voz chamando meu nome. A princípio, me senti aliviado por ser meu irmão. Isso me fez temer. Você não pode morrer ainda. A voz disse. Sylvester já podia ver para onde tudo estava indo e não pôde deixar de cerrar os dentes. Ele odiava a mão intrometida, pois era muito imprevisível. Deixe-me adivinhar. Era Solis? Ele questionou. Sim. Solis ordenou que eu encontrasse um escravo chamado Jack. Me revelou que o escravo cumpriria meu último desejo antes de morrer, a destruição do império e da família Mirmazan. Eu tinha dúvidas, mas não mais. Você já cumpriu meu desejo. É o fim então? Mas ainda não responde a uma última pergunta. Se você estava apenas me usando para sua vingança, por que você estava tão obcecado por mim? Por que você tentou dormir comigo? Eu mal te conhecia. A sua pergunta, Fernice apenas sorriu e fechou os olhos. Ela respirou fundo e de repente começou a cantar algo, começado com um longo zumbido. O amor de Solis não conhece limites, pois ele te nutre com tudo ao seu redor. A água, o ar e os sons melodiosos da natureza. Ló tem suas maneiras de expor.
A mandíbula de Sylvester ficou ligeiramente aberta quando ele rapidamente reconheceu a letra. Em seguida, um pequeno sorriso também surgiu em seu rosto e ele cantou a segunda parte do hino. Então ore comigo em nome do Senhor. Suas vozes serão mantidas no registro abençoado. De sua graça, ninguém é ignorado. Sua terra foi abençoada novamente, totalmente restaurada. Ela abriu os olhos e olhou para ele. Eu tinha 3 anos quando o irmão mais velho Jim começou a me contar histórias sobre um menino abençoado nas terras distantes do Oriente, que canta como um cuco e brilha como o próprio Solis. Os anos se passaram, e as histórias só cresceram numerosas e grandiosas. Derrotar demônios, bloodlings, desenterrar tramas secretas, punir nobres malvados e abençoar os inocentes. As histórias de Lord Bard eram algo que eu esperava todos os dias. Os mercadores se tornaram meus maiores amigos, trazendo-me histórias do Oriente. Então eles trouxeram um instrumento peculiar para tocar música. Infelizmente, não consegui dominá-los. Ela riu de si mesma. Eu ansiava por conhecer o abençoado e famoso homem um dia, imaginando que talvez, apenas talvez, ele pudesse ser meu cavaleiro de armadura brilhante. Ela sabia o tempo todo. Sylvester a escutou em silêncio. Eu tentei fugir para o leste para encontrar você na Terra Santa. Todas as minhas 50 ou mais tentativas falharam. Tentei orar a Solis pedindo ajuda, mas nada aconteceu. Eu ansiava por você, como meu coração sentia injustiçado. Antes que eu percebesse, a adoração não era mais um simples desejo de conhecer, mas algo mais. Ela parou de falar e respirou fundo. Então, a grave notícia chegou há 6 anos. O homem que eu tanto desejava não existia mais. Incapaz de vê-lo, fiquei arrasado e despedaçado até o âmago. Reli as histórias, os hinos, até me lembrar de todos. Rezei para Solis, perguntando o que foi minha culpa. O tempo passou, mas meu coração nunca se curou. Muitas vezes perguntei à minha mãe por que Solis nunca respondia quando eu implorava. Mesmo ela, a poderosa sombra, não tinha resposta. Eu só podia ficar de mau humor com o infeliz desastre. Sylvester se aproximou um pouco mais dela e acariciou seu rosto. Parecia mais magro do que um minuto atrás, muito mais frágil. Você poderia ter escrito para mim. Eu fiz. Mas o pai nunca permitiu que eles chegassem até você. Só uma vez, posso ouvir a música? Ela perguntou fracamente, acolhendo o toque de sua mão em seu rosto. Aqui estava eu suspeitando que ela era má ou conspirava contra mim. As pessoas são complicadas demais e até o amor delas é o mesmo. Ele aqueceu a palma da mão e tocou a testa dela. Uma garotinha tão tola. Quem se apaixona assim? Ei! Ela sorriu, mostrando os dentes. É sua culpa. Como? Heróis de contos de fadas deveriam ser fictícios. Não como você. Real. Sylvester quase sentiu seu coração afundar ao se sentir mal por ela. Durante os dias que ele passou com ela, mesmo depois de morta o tempo todo, ela permaneceu tão alegre e feliz. Sua personalidade era tão feroz e aventureira. Ela não merecia morrer assim. Eu vou cantar agora. Ele disse a ela. Segure-me, por favor. Sylvester obedeceu a seu desejo e a puxou para seus braços para que ela se sentasse entre suas pernas enquanto suas costas descansavam em seu braço esquerdo. Ela segurou sua mão direita, um rosto cheio de sorrisos e olhos revelando um estranho brilho cintilante. Finalmente, eu sempre quis isso. Sylvester. Sylvester se sobressaltou, permitindo que a auréola aparecesse atrás de sua cabeça, e seu corpo espalhou o brilho quente por toda a parte. Envolveu-a também, deixando-a sentir o calor. Em uma terra distante vivia uma princesa. Curto e bonito, mas um pouco denso. Ela esperou por seu príncipe, perdendo todo o juízo. Seu coração era puro e seu amor era imenso. Verdade. Ela respirou fracamente perto de sua orelha. Puro em seu corpo, a alma mais gentil que ela possuía. Para recebê-la de volta no abraço, Deus se sentiu compelido. Quando finalmente chegou a hora e um desejo foi realizado. A boa alma foi traída, seu corpo foi morto. Ó Senhor da luz,
Por que presentear sua inocência com tal situação? Por que só agora, quando ela finalmente alcançou aquela luz? Desanimado, estou, segurando-a em meus braços com força. Aposto meu brilho. Deixe seu último suspiro ser preenchido com prazer. Seu corpo começou a ficar mais pesado em seus braços. Sylvester olhou para seu rosto cada vez mais magro. O brilho radiante em seus olhos quase havia diminuído. Mas o sorriso continuou o mesmo, grande e alegre. Ele acariciou a cabeça dela com a mão atrás dela, esperando por uma reação, que nunca veio. Que você encontre um caminho fácil para a salvação. Que você encontre calor em sua próxima encarnação. Seja abençoado, Fernis. Tenha fé na criação de Deus. Adeus. Foi curto, mas eu apreciei nossa relação. O hino acabou, mas a auréola nunca saiu. O corpo de Fernis, como se tivesse perdido a benção divina, começou a ficar mais magro e lentamente a desaparecer com minúsculos brilhos de cinzas brilhantes. A partir de suas mãos e pés, fluindo gradualmente para o céu. Fernis Umirmazan. Só se um pouco antes, eu poderia ter salvado você. Mais uma vez, estou amaldiçoado a segurar o corpo moribundo daquele que me amou. Espero que você encontre tudo o que deseja na próxima vida. Sob o céu nublado iluminado pela lua e a intensa brisa de verão, as cinzas brilhantes assimilaram-se lentamente com o próprio ar. Finalmente, Sylvester colocou a palma da mão sobre os olhos ainda abertos e rezou para que sua alma se elevasse sem esforço, revelando a identidade da sombra de Mazan para mim. Não vou esquecer esta dívida. Adeus, Fernis. Por fim, nada dela restou, e como se os céus chorassem por levar mais uma alma bondosa, choveu. Titipop capítulo 503. Encharcado pela chuva, Sylvester voltou para seu quarto pela janela. Ele sabia que questões seriam levantadas contra ele sobre o paradeiro da princesa e, antes que isso acontecesse, ele teria que lidar com muitas coisas. Shonki, acorde. O jogo final chegou. Ele acordou o gato roncando. Vai ser uma noite longa e cansativa cheia de batalhas, então prepare-se. HM. O que aconteceu? Você tomou banho? Mirage acordou. A princesa Fernis não era o inimigo que pensávamos que ela era. Em vez disso, ela era ajudante secreta, dando-nos pistas de vez em quando silenciosamente, permitindo-me oportunidades de me aproximar de seus irmãos e pai. Vamos, precisamos verificar seu quarto primeiro. Tenho a sensação de que encontrarei o que procuro lá. Sylvester tirou toda a bagagem do quarto e saiu. Mirage comeu todos os seus brinquedos, que eram principalmente pedrinhas e bolas de lã. Então, ele pulou no ombro de Sylvester, pronto para sair. Vamos voltar para casa agora? Ele perguntou entusiasmado. Sim, assim que tivermos Mazan sob controle, estaremos indo para a Terra Santa. Hoje à noite, vamos tentar avançar também, Shonki. Mas precisarei de sua ajuda para distrair os inimigos se eles me atacarem juntos. Sylvester, desta vez, sacou sua lança do infinito, sua arma definitiva. Então, finalmente, antes de sair, ele se sentou na cama e tirou a prótese oca que cobria a parte da perna que faltava. Agora, havia uma nova perna, totalmente crescida em seu tamanho com total mobilidade. Por fim, ele também usou uma pequena lâmina para gravar algumas Elder Runes em seu próprio corpo, principalmente para ajudá-lo a curar em caso de lesão ou esgotamento do Solarium. Ele precisava de tudo que pudesse esta noite, e cair inconsciente não estava em seus planos. Vamos. Finalmente, ele saiu e, sem fazer barulho, entrou no quarto de Fernis. Era grandioso como sempre, mas um vazio avassalador permeava o ar. Depois de aprender sobre a verdadeira natureza de Fernis, ele pensou nas lágrimas que ela deve ter derramado na sala, sozinha. Mirage, tente procurar por algum alçapão ou cofre secreto. Tente perseguir o cheiro de carne humana. Sylvester ordenou e começou a olhar em volta. Felizmente, com a ajuda de seu controle de partículas de solário, ele podia sentir quando as partículas demoravam mais para passar por uma parede, dizendo a ele se havia algo escondido atrás delas.
Eles foram rápidos e primeiro apontaram para qualquer lugar possível para o armazenamento oculto. No teto, no telhado e, finalmente, chegaram às paredes com pinturas. Sylvester teve cuidado de não tocar em nada estupidamente, pois poderia acionar algum tipo de alarme. Farejar. Farejar. Maxi, sinto cheiro de couro aqui. Mirage oportunamente exclamou e ligou. Algo sob este ladrilho. Sylvester correu e olhou para o mármore branco com cuidado. Ele verificou se havia algum tipo de armário modular baseado em runas que o príncipe Jin havia feito. Certamente há algo aqui dentro, mas não vejo nenhuma runa. Parece que a princesa fez isso sozinha. Sylvester se ajoelhou e usou uma adaga para arrancar a peça de mármore. Marcação. Ouviu-se um clique e todo o ladrilho de mármore apareceu como um mecanismo planejado. Sylvester então facilmente tirou e olhou, encontrando um pequeno orifício cúbico de meio metro por meio metro. Dentro dela havia uma caixa de madeira sem fechaduras. No entanto, sobre a caixa havia uma folha de papel com apenas algumas linhas escritas. Meu incrível bardo, você não está sozinho nesta jornada. Recebi ordens para preparar esses rostos humanos para você, para que você possa usá-los para alguma coisa. Há muito tempo, percebi que sou apenas um peão para coisas maiores e parei de questioná-lo. Espero que você saiba as respostas. Com amor, seu Fenris. Sylvester suspirou e queimou o papel. As máscaras são para mim? Abriu a caixa e verificou com atenção. Além de outra carta, havia dezenas de rostos preservados dobrados de pessoas de vários gêneros, idades e etnias diversas. Ele escolheu um e o examinou de perto. Isso certamente pode me ajudar esta noite. Ela planejou isso antes mesmo de me conhecer, mas ela só conheceu Solis depois de morrer. Havia muita confusão envolvida na situação. Muitas perguntas permaneceram sem resposta, e até mesmo adivinhar sobre elas era inútil. Sempre que ele pensava em Solis puxando as cordas de algum lugar, ele apenas se sentia frustrado, pois podia sentir que todos os seus planos estavam nus aos olhos do suposto Deus. Minha paz não será minha sem liberdade de manipulação. Parece que, no final, todos os caminhos levam a uma inevitável desavença entre nós. Por fim, abriu a carta deixada na caixa. É para o príncipe Jin. Ainda assim, para sua própria segurança, ele leu o conteúdo da carta. Ele sentia pena da garota, mas não a conhecia há tempo suficiente para sentir uma compaixão cega. Ele ainda tinha que priorizar sua própria vida acima de todos os outros. Enquanto Sylvester lia a carta, ele percebeu o motivo pelo qual Fenris tentou apresentá-lo a Jin antes. Ela amava genuinamente esse irmão dela, já que o homem não tinha ambição de entrar na política ou lutar pelo trono. Apenas estudar runas era o suficiente para ele e, claro, tratar Fenris com carinho. Shonki, você ainda tem minha mitra de arcebispo? Ele perguntou ao seu amigo peludo. Acho que vou ungir alguém como clérigo esta noite. Jin, ele não é o cara mau? Mirage perguntou com interesse. Devíamos matar todo mundo, Maxi. Não podemos confiar em ninguém. Não quero perder você de novo. Sylvester murmurou em concordância. Na verdade, a melhor opção era matar todos eles, mas os talentos de Jin eram grandes demais para serem desperdiçados. Vamos julgar isso quando o encontrarmos. Por enquanto, temos que ir e lidar com os grandes magos. Só temos esta noite. Depois de passar mais alguns minutos vasculhando a câmara em busca de mais coisas, eles decidiram ir embora. Mas Sylvester precisava alcançar as masmorras subterrâneas para sua próxima tarefa. Hora de experimentar os rostos humanos. Sylvester tirou um rosto humano pertencente a um homem de meia idade com pele morena, uma aparência normal. Parecia um pouco nojento, mas uma vez que ele o vestiu, parecia uma extensão de seu próprio corpo. Ele se olhou no espelho com cuidado e trocou de uma roupa para parecer um servo comum no castelo. Lamentavelmente, o novo rosto que ele usava também pertencia a um homem careca, embora com barba. Felizmente. Como estou? Mirage olhou cuidadosamente. Mais velho, moreno e careca. Você vai ficar assim quando ficar mais velho, Maxi.
Sylvester se olhou no espelho com terror nos olhos. Espero que não, Shonky. Espero sinceramente que não. Depois que Shonky guardou sua armadura e outros pertences, eles finalmente partiram para a masmorra subterrânea. Dado o vasto tamanho do castelo, esperava-se que a masmorra também fosse enorme. Felizmente, Sylvester já havia mapeado a maioria das passagens dentro da estrutura. No caminho, ele mudou todo o seu comportamento, de andar para falar, para o de um servo do castelo. Ele já havia conhecido muitos dos servos e visto suas fichas de identificação. Portanto, não demorou muito para fabricar um que pudesse permitir que ele entrasse na masmorra. Você! Um cavaleiro chamou de repente. Venha aqui. Limpe este chão aqui. Sylvester aproximou-se do homem com a cabeça baixa como um bom criado. Alguém havia vomitado no chão e ele precisava limpá-lo. Eu não tenho tempo para isso. O que Deag? Em um segundo, Sylvester esfaqueou o homem no coração e não tirou a adaga, evitando que o sangue espirrasse. Com descrença e confusão, o homem caiu. Shonky, rápido! Ele pediu. Em poucos segundos, o corpo desapareceu na barriga de Mirage e Sylvester voltou a caminhar em direção à masmorra. Claro, ele foi parado mais algumas vezes por algum cavaleiro aleatório tropeçando no poder, e ele graciosamente tirou suas vidas como um sacrifício. Quando chegou aos portões da masmorra, ele havia matado cerca de uma dúzia de homens, e o próximo alvo eram os 2 homens que guardavam a entrada. Out! Quem é você? Nunca vi você aqui antes. Um dos 2 perguntou. Sylvester não ergueu os olhos e agiu covardemente. Ah, senhor, perdoe-me. Meus companheiros deixaram o trabalho. Então fui designado para cuidar dos respeitados grandes magos mantidos lá dentro. Grandes magos? Um dos cavaleiros exclamou. Sim, senhores. Devo levar-lhes comida de acordo com a sua escolha. Sylvester respondeu. Era um fato que, embora 5 grandes magos tivessem sido presos sob a suspeita de roubo do tesouro real, eles ainda eram bem cuidados, pois a investigação não deu resultados. Eles foram interrogados apenas uma vez. Depois disso, eles viveram na masmorra como se estivessem de férias. Tudo bem, vá e pergunte. Malditos ladrões! Um dos cavaleiros desdenhosamente zombou e abriu o portão. Sylvester entrou e esperou até que a porta se fechasse atrás dele com um estrondo. Shonky, mapeie a área. Sim, sim. Enquanto isso, Sylvester começou a desenhar runas circulares em camadas no portão para que ninguém pudesse entrar e nenhum som pudesse escapar. Enfrentar 5 grandes magos em uma noite exigiria todo o seu poder e elemento surpresa. 6 anos de treinamento. Vamos ver onde eu fico. Por fim, ele se virou e entrou. Chamava-se calabouço, mas era reservado para deter prisioneiros políticos de alto escalão. Portanto, parecia qualquer outro salão e câmara gigante do castelo. Piso de mármore, paredes de azulejos, cortinas, tochas por toda parte e uma atmosfera agradável. Maxi. Eles estão todos jogando jogos de mesa. Mirage voou de volta e anunciou. Sylvester riu. Tanto por serem prisioneiros. Eles estão feridos? Apenas um pouco machucado, e alguns tinham bandagens, Mirage respondeu. Suspirando, Sylvester vestiu sua armadura e segurou a lança na mão. Ele abaixou o capacete também e começou a caminhar enquanto batia a ponta da lança no chão. Clank! Clank! Logo, atraídos pelo som, os 5 grandes magos emergiram de uma sala. Alguns estavam com o peito nu e alguns estavam vestidos, mas nenhum deles carregava armas. Oh, Sua Majestade o enviou. Então podemos partir agora. Um deles perguntou, confundindo Sylvester com um de seus cavaleiros imperiais. O que há com a lança? Qual o seu nome? Que a santa luz nos ilumine. Sylvester assumiu uma postura de luta. E sim, você pode deixar este mundo. Twitch Pop capítulo 504. Amigo, você está bêbado. Os 5 grandes magos, que nunca foram humilhados em anos e nunca tiveram que lutar contra alguém muito mais forte, tomaram as palavras de Sylvester como uma mera piada.
Um homem que eles sabiam que não era um grande mago fazendo ameaças a eles não parecia muito ameaçador. Traga-nos apenas mais vinho e comida, garoto. Você ainda tem um longo caminho a percorrer antes de nos desafiar. Disse o membro mais velho dos 5. Ele tinha 1,5 metro de altura, pele morena e cabelos brancos curtos. Ele não tinha nada no corpo além de calças, mas seu torso estava coberto de cicatrizes, contando as histórias de suas aventuras. Sylvester não tinha tempo a perder, então fez sua jogada. Como quiser. Estrondo. Os pés de Sylvester cravaram no chão de mármore e o estilhaçaram em uma grande cratera. Como uma lança, ele se lançou para frente. Sua trajetória foi fixada no grande mago mais velho, mirando diretamente no centro de seu peito. Em menos de um segundo, mais rápido do que seus olhos podiam reagir, Sylvester fez sua mágica. O estrondo alto ecoou, e a próxima coisa que eles souberam, o velho grande mago havia sumido. Espere. Mas eles estavam errados. Apenas o torso do grande mago se foi, enquanto as pernas ainda estavam lá, deixando para trás uma visão horrível de sangue, carne e alguns intestinos pendurados. Uma para baixo. Os 4 homens restantes se viraram e viram Sylvester assumindo uma posição de luta mais uma vez. O torso do grande mago anterior jazia no chão, salpicado de sangue por toda parte, e os olhos revirados em seu crânio, morto. Oxi! Mais uma vez, uma cratera apareceu no chão e os 4 homens olharam freneticamente para a esquerda e para a direita para localizar a figura de Sylvester. Atrás de você. Não há. Baque. Uma cabeça decepada, separada de seu corpo, caiu no chão, rolando bem diante dos pés de Sylvester. Sem semear nenhuma misericórdia, Sylvester bateu com o calcanhar nele, esmagando em uma confusão de massa cerebral e ossos. Foi nesse momento que os 3 restantes perceberam que estavam em desvantagem e despreparados. Eles correram para a saída e tentaram abri-la, falhando miseravelmente. Abre os portões. Bang! Seus rostos ficaram pálidos e seus olhos estavam cheios de terror. Eles chutaram, socaram e tentaram fazer um buraco na parede só para escapar. Eles nem sequer tinham armas para lutar contra Sylvester. Faltam mais 3. Sylvester começou a caminhar ameaçadoramente em direção aos 3. Você não tem perguntas a fazer? Foda-se. Eu sou Elingard, o queimador. Não vou morrer sem lutar. O grande mago mais alto, de 1,85 m, rugiu e finalmente usou sua magia. Afinal, um grande mago era uma entidade destruidora de cidades, e ter alguns movimentos especiais era a norma. Como a minha fúria de Solis. Elingard deu um soco com a mão direita em direção a Sylvester, criando um enorme círculo rúnico vermelho com dezenas de metros de largura. Em cima dele, um círculo rúnico do ar também apareceu, e logo de seu centro apareceu uma rajada de fogo rápida e pontiaguda, semelhante à boca de um dragão. Sylvester nem sequer vacilou e continuou a caminhar para frente, levando o golpe devastador com facilidade diretamente ao centro de seu peito. Estrondo. O fogo colidiu com a armadura de placas de Sylvester, derretendo-a instantaneamente. Então as chamas se espalharam e queimaram toda a armadura no torso de Sylvester, incluindo o capacete. Como esperado, o rosto falso também se derreteu e revelou a aparência natural de Sylvester, pele branca e ferozes olhos dourados. Ugh, que desperdício de máscara! Devo encantá-los mais tarde. SHHH. No entanto, os efeitos do fogo pararam depois disso. Ao contrário das expectativas de Elingard, o corpo de Sylvester parecia absorver todo o fogo, mesmo que parecesse estar queimando. Quem é você? Os 3 homens perguntaram simultaneamente. Sylvester bateu a lança no chão e começou a falar em rimas. A auréola apareceu atrás de sua cabeça mais uma vez, mas retribuindo a fúria, sua cor era carmesim. Ouse se opor ao poder do Senhor. Não me teste, minha fúria você não pode pagar. Todos os seus pecados não podem mais ser ignorados. Eu sou Solis, eu sou a luz, eu sou Deus. Oxi! Com o halo ainda brilhando atrás dele, Sylvester saltou no ar.
Os homens ficaram pasmos, com muito medo de reagir a ele, e facilmente foram vítimas do ataque. A lança do infinito se alongou levemente e desceu sobre a cabeça de Elingad com um golpe vertical. A lâmina se conectou facilmente e cortou o homem bem no meio, como uma faca quente na manteiga. Divididos em dois, os lados se abriram, vazando sangue e órgãos, e os dois homens restantes estremeceram com a visão. Não. Perdoe-nos, Deus. Somos servos de sua benevolência. Minhas gerações cesaram apenas para você. Solis. Dê-nos uma chance de redenção. Os dois homens restantes eram grandes magos, classificados 16 e 18 no Império, em melhor. Eles eram grandes magos de nível 3 ou 4. Sylvester olhou para eles, seus olhos dourados brilhando com uma chama celestial. Seu corpo inteiro estava envolvido pelas chamas. O halo carmesim atrás de sua cabeça ficou cada vez maior à medida que a quantidade de Solarium em seu corpo aumentava com a ajuda de Elder Magic, a única maneira de lutar contra esses homens. Eles não eram grandes magos muito velhos, portanto facilmente suscetíveis a abrir mão de seu livre-arbítrio pela segurança de suas vidas. Sylvester sabia que esta era apenas a primeira e a mais fácil de suas batalhas, pois os inimigos não estavam preparados. Então ele tentou economizar o máximo de energia possível. A sujeira de Mazan, você ousou matar meu filho abençoado. Onde ele tentou unir o reino pecaminoso como um. Você planejou contra a luz. Agora, não há mais para onde correr. Agora queime, pois você despertou a fúria do sol. A teatralidade de Sylvester não conhecia limites. Retratando-se como uma encarnação de Solis, ele forçou seu cabelo a crescer novamente, pois era muito mais simples do que deixar crescer um membro. Em uma velocidade visível, o longo cabelo sedoso loiro dourado caiu sobre o ombro, trazendo de volta seu visual icônico. Não. Por favor. Foi o pecado do imperador. Os dois grandes magos se ajoelharam ao reconhecer o visual do famoso bardo. Afinal, havia apenas um homem famoso por seus olhos dourados, auréola e cabelo loiro dourado. Por que devo perdoá-lo pelo pecado cometido? Por seus crimes, você mesmo admitiu. Meu filho não existe mais. Como isso pode ser omitido? A doença deve ser eliminada antes de ser transmitida. Não. Por favor. Sou Ciro Agir, Deus dos venenos. Por favor, permita-me servi-lo, grande senhor. O Agir implorou, de cabelos pretos, pele morena e olhos verdes. E eu sou Arlok Elun, mestre das convocações. Elun, com características semelhantes, exceto pelos olhos negros, acrescentou. Sylvester ficou satisfeito com os nomes de seus poderes. Os talentos classificados como grandes magos em venenos e invocações eram brilhantes. Mas ele não podia confiar neles tão facilmente. Afinal, eles também eram veteranos experientes. Mas, o contrato de sangue antigo funcionará. É apenas teórico. Oficialmente, estou classificado abaixo desses dois em magia, mas minha Elder Magic supera todo o resto. Será que vai funcionar? Nada pode salvar a queda deste império. Convidou a ruína em busca de poder para ir mais alto. Fala, você ainda serve ao imperador dos pagãos? Ou você lutará contra o pecado como um soldado da minha legião? Você, Solis. Você é o mestre supremo de toda a humanidade. Nós o servimos na vida e na morte. Elun proclamou. Nós nascemos de sua bênção e morremos por ela também. Minha espada e magia são suas. Assim como os meus, acrescentou Agir, inclinando a cabeça enquanto ainda estava de joelhos. Palavras vazias sem coração são tudo o que ouço. Prove, com sangue, você deve jurar. Escreva, sua submissão e sua oração. Pois eu possuo tudo, sua mente, corpo e ar. Baque. Sylvester bateu com força a ponta de sua lança no chão. Hesitação, eu sinto, como esperado do orgulho de um humano, mesmo quando eles se ajoelham. Morte, eu te concedo, pois parou a roda da sua vida. Elun e o Agir correram freneticamente para o quarto e tiraram 2 folhas de papel. Sem sequer escrever nada, eles derramaram seu sangue no lençol e o estenderam a Sylvestre.
Nós servimos você, Solis. Elon chorou. Nossas vidas são suas. Acrescentou Agir. Sylvester pegou as duas páginas com as mãos e colocou as runas do contrato de sangue nelas usando seu próprio sangue em vez de tinta. A diferença era que ele usava a linguagem dos antigos para fazer aquelas runas. E o único termo nos papéis era: eu me submeto com minha mente, corpo e vida. Por fim, Sylvester esperou nervosamente que o contrato de sangue funcionasse. Ele havia apenas teorizado a coisa antes, já que não havia ninguém para tentar nenhuma vez. Oxe! Assim que o contrato foi concluído, ele brilhou em uma luz dourada brilhante por uma fração de segundo. Então, antes que eles percebessem, os papéis queimaram, mas surpreendentemente, nenhuma cinza foi deixada para trás. Baque. Elon e o Agir julgaram suas cabeças aos pés de Sylvester e oraram a ele. Eles realmente acreditavam que ele era o próprio Solis, e por que não acreditariam, depois de ver o massacre unilateral, que ainda cheirava fresco? Filhos da luz, é hora de sua adoração ser provada. Minha ira é eterna, pois Mazan permanece impassível. Levantem-se, Elon e o Agir, vão e cumpram o credo. Para que, seus irmãos mais puros, você deve liderar. Que a tua santa luz nos ilumine. Os dois rapidamente se levantaram e se dirigiram para os portões. Seus olhos pareciam claros com uma raiva fanática. Solis estava lá, Solis era a realidade. Finalmente, eles puderam ver o que todos os homens desejam, um caminho para a imortalidade. Baque. Elon e o Agir mataram facilmente os dois guardas do lado de fora dos portões e correram para o labirinto de corredores. Deixado para trás, Sylvester não se moveu nem piscou. Para parecer um deus, ele tinha que parecer longe de um mortal. Mas sua mente se enfureceu tanto com a preocupação quanto com o deleite. Sim. O contrato de sangue antigo funciona. Mas quem eles trarão agora é algo que não posso controlar. Baque. A porta se abriu de repente mais uma vez. Elon e o Agir voltaram enquanto arrastavam um homem de armadura e máscara. Ele era alto, com apenas metade do rosto coberto por uma máscara assustadora, mas isso foi o suficiente para Sylvester reconhecê-lo, graças à sua maldita sorte. Ó Supremo, Deus dos deuses, o mestre da vida e da morte, nós trazemos o seu servo mais leal. Pela sua graça, ele já estava a caminho daqui. Elon, mestre das convocações, proclamou. Deus dos venenos, os olhos verdes de Agir brilharam de emoção ao anunciar a chegada. Ele ora ao Supremo 6 vezes ao dia, fornece comida aos órfãos e mantém todos os mosteiros destruídos no reino com seu próprio dinheiro. Este é o Supremo General de Mazan, Manzax Calmir Mazan. Tio-It-Pope capítulo 505. Sylvester não planejou lutar contra um grande mago de nível 10, que provavelmente estava a meio passo de se tornar um mago supremo. Mesmo com sua Elder Magic, não havia como ele dominar esse tipo de pessoa. Mas enganá-lo com sua teatralidade também foi um desafio. Será que ele acredita em Solis se realmente é um grande crente? Sylvester se perguntou e tentou o seu melhor para parecer imponente e divino. Sua auréola carmesim eludia uma energia perigosa, e seus longos cabelos loiros dourados esvoaçavam sem necessidade de vento. Meu crente mais forte, o maior? Prove. Qual é o nome do meu filho? Sylvester fez sua voz ecoar ligeiramente desta vez abafada. O general supremo de Mazan, Manzax Calmir Mazan, tinha pelo menos 300 anos de idade, cheio de grande sabedoria e poder dentro de seu corpo. Com seu talento excepcional para se tornar um mago supremo, ele navegou por todos esses anos com grande precisão, colocando todas as apostas nos lugares certos e garantindo que sua sobrinha se tornasse a única imperatriz consorte do império. Mas, mesmo com toda essa influência e poder, havia uma coisa que ele desejava desesperadamente, e por isso, ele orava a Solis dia e noite e se tornou o maior adorador de todos. O que ele mais desejava era uma família. Depois de uma infância dura onde a tortura física e mental era comum para torná-lo um grande guerreiro, ele perdeu algo de valor. Ele nunca poderia conceber uma criança, não importa o quanto ele tentasse ou quão fortes fossem as mulheres. No final,
O motivo era aparente. Era ele quem faltava alguma coisa. Solis? Manzaques expressou, parecendo furioso mesmo. Ele levantou sua longa lâmina única e apontou para Sylvester. No corpo de um mero menino. Antes de provar a mim mesmo, você prova sua própria divindade. Diga-me, como seu maior adorador, o que eu mais desejo. Sylvester olhou para o rosto de Manzaques sem emoção, preparando um hino para responder. Obrigado, Fernis. Você não será esquecido na Terra Santa. Para sempre lembrado como pioneiro silencioso. Diante do divino, você escolhe ser cego. A raiva e a frustração reprimida fecharam sua mente. Olhe novamente, não à frente no futuro, mas muito atrás. De quem é a culpa da sua bênção perdida que eu projetei? Desejo um filho, uma filha, mas mora neles, minha essência. Eu sou terra, céu e ar, mas você ignorou minha presença. Durante séculos, meus filhos foram mortos, grave é a sua ofensa. No entanto, você ora como um devoto, mantendo sua falsa pretensão. Baque. Manzaques caiu de joelhos, seus olhos se arregalaram em choque e sua boca secou devido à falta de palavras. Não foi difícil discernir o significado dos hinos rimados. De fato, ele desejava um filho ou uma filha. Mas eu apenas cumpri meu dever, meu destino esperava de mim. Por que sou punido por algo que, se não eu, outro teria cumprido? Oh, o cheiro de tulipas está subindo. A adoração em seu coração está aumentando. Mas o cheiro pode enganar. Sylvester observou o impacto positivo de suas palavras. Então, ele continuou, colocando a culpa no homem novamente. Eu construí a humanidade com inteligência, libertei suas mentes. Permitido escolher, quando rejeitar e quando concordar. No entanto, a loucura que você escolheu, da paz, você foge covardemente. Para os pecados do diabo, você alegremente dobrou o joelho. Manzaques estremeceu ao ouvir as palavras assustadoras de Sylvester. O que um peão pode fazer no mundo dos reis e imperadores? Sou um mero soldado que morre se seguir a ordem, que morre mesmo que rejeite a ordem. Sylvester arregalou ligeiramente os olhos e estendeu a palma da mão para o homem. Seu hálio se expandiu, emitindo uma sensação gelada. Era hora de atacar enquanto o ferro estava quente. Eu te abençoei com o talento de sentar no pico. No entanto, ouro, poder e influência são tudo o que você procura. Inúmeros sonhos e esperanças que você tornou sombrios. Pilhas de mortos, sinta o cheiro de seus corpos. Oxe! O espaço se distorceu diante da palma da mão de Sylvester, e um odor totalmente repugnante permeou os arredores, revirando o estômago de todos os presentes. Primeiro vieram gotas de sangue, seguidas por cascatas formando um rio carmesim. Então, juntando-se ao sangue, cadáveres começaram a aparecer do nada, decapitados, cortados, sem membros, putrefatos ou até apodrecidos, homens, mulheres e crianças de todas as raças. Uma pequena montanha de dezenas de cadáveres empilhados em um instante encheu a sala com sangue sob seus pés. A maioria dos corpos ainda tinha os olhos abertos, refletindo a morte súbita que haviam recebido. Alguns tinham rostos contorcidos, revelando a dor antes de suas mortes. Até o Agir e Elum ficaram com os joelhos fracos enquanto Manzaques permanecia paralisado, com a mente vazia. Seu peito subia e descia com respirações profundas, e os olhos piscavam por trás de sua máscara. Por fim, Manzaques tirou a máscara, revelando um rosto que tinha certas semelhanças com Fernis. O homem estava apenas confuso quando perguntou: "Ah, esses são meus?" Sylvester berrou seu último hino, empurrando o homem para o vazio do arrependimento das escolhas de sua vida. Em uma sensação de percepção de que ele desperdiçou sua vida fazendo a coisa errada. Abra seus olhos, veja os destinos que você contaminou. De seus verdadeiros pecados, isso ainda é muito leve. Veja seus rostos. Uma vez, eles também sorriram. Meninos e meninas, um poderia ter sido seu filho. Eu os matei? Manzaques perguntou com a voz trêmula. Mas eu nunca levantei uma espada contra uma criança nem deixei meus homens fazerem isso.
Silvestre respondeu. Você atinge a represa do rio, iniciando a cadeia de decadência. Um ano depois, a represa se rompe e mata aldeias, em quem estava a falha. Eu não queria que isso acontecesse. Manzax quebrou. Mas eu não posso ver você destruir minha casa. Sylvester quase se encolheu ante a súbita explosão de raiva do homem. A lealdade ao império ainda estava profundamente enraizada nele. O pecado que você cometeu, seu império tornou maior. Milhões morreram em sua cidade. Você não se lembra? Os servos de minha casa, você os matou em meu templo. Sacerdotes, bispos, cardeais, por tal heresia, porque não deveria Mazan treme. Silvestre o questionou, lembrando-o do massacre na cidade do sul. Manzax ficou perplexo. Mas meu dever é para com Mazan. Eu apenas criei a vida. Mas reinos, impérios, fronteiras, espécies e raças são o que você fez. Seu dever é com a vida, não com a construção que apenas leva ao conflito eterno. Manzax prostrou-se, deixando a cabeça tocar o chão ensanguentado. Então, como recebo a salvação? Como posso ser abençoado? Onde termina a destruição? Respondeu Silvestre. Quando o império dos pagãos acabar. Manzax olhou para cima. Posso ser pai? O caminho da salvação é a resposta para a continuação da sua linhagem. Baque. Então Mazan viverá através de mim. Manzax levantou-se. Como eu sirvo, Supremo? Renda-se. Submeta-se. Os olhos de Silvestre dispararam para Ciro agir por um momento. Pegando a deixa, o homem correu para os quartos e trouxe outra folha de papel para o contrato de sangue. Manzax passou o polegar na lâmina e carimbou o sangue no papel, antes de estendê-lo para Silvestre. Minha lâmina agora é sua. Hugo. Isso foi difícil. Meu salário está esgotando muito rapidamente neste estado. Preciso terminar este show rapidamente e ir embora. Levante-se, meu servo. Bruon. De exclamação. A porta da masmorra de repente se abriu com um chute poderoso. Um homem de armadura preta suja e capacete apareceu, gritando como um louco. Onde eles estão? Tragam aqueles 5 traidores ao imperador. Eles roubaram o ouro. Manzax gritou em resposta. Xerisk. Curve-se diante do Supremo, seu herege irracional. Confesse seus pecados e sirva. Silvestre observou a cena e amaldiçoou em silêncio, especialmente porque já não estava no auge de sua força. Não, não, não. Porque o segundo homem está aqui agora. Ele também está a meio passo do posto de Mago Supremo. E este é mentalmente instável. Não há como pará-lo a não ser matando. O quê? Solis? Esse garoto. Xerisk entrou. Uá! Tantos cadáveres. Isso é algum tipo de banquete? Vocês tolos se envolveram em sacrifício humano. Que demônio vocês invocaram? Xerisk. Cuidado com a língua. Você não pode se dar ao luxo de enfurecer Deus. O feiticeiro Elun rugiu. Ajoelhe-se imediatamente. Ganhe algum tempo. Silvestre também orou a Deus e tentou firmar o contrato Elderblood com Manzax, pois ele tinha o papel em mãos. Ah! Xerisk riu. Vocês 3 venderam suas almas para este demônio. Vocês esqueceram o que o imperador nos ensinou? Deus não existe. Não existe Solis, apenas o poder absoluto reina supremo. Silvestre ganhou tempo respondendo. Todos os humanos pensam que Deus não existe, então eles me conhecem. Ele fala. Nunca vi um demônio falar tão sabiamente. Xerisk se aproximou de Silvestre enquanto zombava dele. Eu não sinto nada além de citação dele. Minhas palavras não vão funcionar aqui. Silvestre agiu rapidamente, completando o contrato primeiro. No entanto, mesmo assim, ele não podia permitir uma batalha dentro do castelo, pois alertaria e chamaria a atenção dos restantes grandes magos. Uma vez que isso acontecesse, todo o seu plano iria falhar. Eu me pergunto se eu posso tocar em você? Xerisk levantou a mão em direção ao rosto de Silvestre. Pare aí. Manzax levantou sua espada. Não se mexa. Elun e o Agiro seguiram. Não manche Solis com sua língua podre. Xerisk apenas riu. Ei!
Meus próprios irmãos estão prontos para me trair? Temos um demônio muito poderoso aqui. Ele enfeitiçou todos vocês. Ele vai atacar. Eu posso sentir o cheiro. Nesse caso, minha lâmina não deve ser capaz de ferir um Gu. SHHHHHH. Oh! Shaylisk congelou no meio do movimento. Eu não consigo me mover. Você fez isso? Oxi! Ponto de exclamação. Todas as tochas na masmorra se extinguiram como se uma rajada de vento tivesse passado. A escuridão total engolfou o lugar, exceto pelo halo radiante de Sylvester. O que está acontecendo? Manzax questionou, também parado no mesmo lugar. Supremo, pedimos perdão. Eu não vou fazer isso, seus tolos. Eu também não consigo me mexer. Sylvester sentiu medo em seu coração. A força invisível estava afetando também. Quem é agora? Olhe lá fora. No corredor. Elun exclamou de seu lugar. Eles olharam para o corredor do lado de fora da masmorra quando a porta foi aberta mais cedo. Também estava escuro como o breu, mas agora vi uma figura estranha no meio, irradiando um brilho mais forte a cada momento que passava. O que é aquilo? O Argir questionou com pavor. Solis, por favor, perdoe-nos. Quem em nome de Deus é esse? Sylvester era igual a eles. A figura alta, adornada com uma máscara desconhecida, pairava mais perto deles. Ele segurava uma engenhoca estranha em uma mão, emitindo fumaça de incenso e faíscas de luz. Envolto em roupas da cabeça aos pés e segurando uma espada na outra mão, nem mesmo os grandes magos do Império o conheciam. Afinal, a figura que chegava falou. O Solis, a maior graça, por favor, chame-me para o seu abraço. Quem é você, companheiro fiel? Manzax perguntou enquanto tentava manter a voz calma. A figura entrou na masmorra e ficou totalmente à vista. Em seguida, falou com uma voz ecoante enquanto sua mão balançava o incenso mais rápido. Traído, torturado, fugido e perdido, eu sou a natureza, eu sou Soulbreaker. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.